Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. No ar? Eu sou o Nilson Bittar e esse é o Conexão Online. Projeto Cidadania Ativa realiza primeiro evento na capital. Polícia Civil prende autor de furto à sede da Delegacia da Mulher, também na capital. E os destaques dele, Luiz Armando Costa. Sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Luiz. Bom dia, Bittar. Bom dia, ouvinte. Bom dia, internauta e telenauta. Ô, Bittar, a sexta-feira amanheceu quente aqui na política do Estado. Bom pra cerveja. Claro, quente. Sim. Cerveja. Pensei que você fosse falar só tão somente na temperatura, né? Quem bebe aquela cristalzinha pode beber a cristal. Cristal. É a confusão que o governo aprontou ontem no Congresso Nacional com sua base. É um negócio esquisito, Bittar, ontem. E isso vai render o dia inteiro, porque hoje é o último dia para apresentação de emendas no Orçamento Geral da União. E aí o que aconteceu? O governo movimentou sua bancada, os deputados que já estão se agrupando a ele, o deputado Lázaro Botelho, Vicentinho Júnior, César Halum, a Josi, a Dulce Miranda e a Dorinha, para fazer modificação nas emendas de bancada. O que é emenda? Emenda é aquele dinheiro que o parlamentar tem direito para encaminhar para os municípios ou para o governo. Então tem as emendas individuais e emendas de bancadas. Sim. E aí o que aconteceu? Os deputados, esse grupo de deputados formou um consenso, e junto com o senador Vicentinho Alves, formou um consenso de que as verbas de emendas de bancada destinadas às prefeituras, oriundas de recursos do Ministério da Integração Nacional, elas deveriam passar para o governo, e o governo, assim, as repassaria, ou seja, repassaria os recursos para os municípios, né? Então são verbas para a aquisição de máquinas, equipamentos, tratores, esses negócios, né? Então, veja bem, olha a situação. E aí o Ataídes assinou esse documento, né? Esse documento, porque o Vicentinho, segundo o Ataídes, teria falado para ele que verbas do Ministério da Integração Nacional não poderiam ir direto para os municípios, e tinha que passar necessariamente pelo governo, e o governo pegaria esse dinheiro, esses recursos, e mandaria para os municípios. E aí, só que a senadora Cátia Abreu assinou, já viu logo que tinha alguma coisa errada, e acionou, falou para o Ataídes foi ao Ministério da Integração e descobriu que isso é uma tremenda mentira, né? E aí teve o bafafá lá no Congresso, o Ataídes chamando o senador Vicentinho de mentiroso, aquelas coisas todas, e retirou a assinatura do documento que o governo tinha conseguido construir junto com esses parlamentares da base. Agora, é uma situação complicada, Bittar, porque, veja bem, o governo já conseguiu dos deputados aquela malograda divisão de empréstimos da Assembleia Legislativa, os recursos não foram assinados ainda, ou seja, os deputados pegaram, dividiram o valor do empréstimo para os municípios, para os 139 municípios, certo? Então, veja bem, os deputados fizeram uma ação político-eleitoral, evidentemente. Só que o seguinte, o governo logo em seguida publicou a lei, publicou a lei. Então, só que como o recurso é do Executivo e não é recurso de emenda parlamentar, o governo autoriza ou não a liberação desse dinheiro, ou seja, os prefeitos, para ter esse dinheiro, vão ter que ir lá no Palácio, bater na porta do governador no ano da eleição, para pegar esse dinheiro. Aí o que o governador vai fazer? Óbvio, o governador é candidato à reeleição, evidentemente que vai comercializar, negociar, mercadejar apoios, não é? Agora, o governo, o Palácio da Gaia, queria fazer isso também com as emendas dos deputados, com essa base, esse documento construído a partir da sua base, que já está se formando em torno da reeleição de Marcelo Miranda. Ou seja, eles queriam também, o Palácio queria também poder mercadejar com os prefeitos essa verba de emenda de bancada, ou seja, uma coisa completamente doida, né? Porque a emenda é de bancada e do parlamentar. Quem determina a sua aplicação, a destinação é o parlamentar e não o governo. Mas o governo conseguiu fazer esse consenso com esses deputados e senadores que já estão ao lado dele na reeleição, para que essas emendas fossem destinadas via governo para os municípios. O que aconteceu no próximo ano? O Marcelo Miranda teria nas mãos os prefeitos com esses empréstimos, deputados federais, deputados estaduais dividiram, ou seja, de verba que não é de emenda, e os recursos de emenda também para ele entregar para os prefeitos. Pensa, é mamão com açúcar, você quer mais que isso? Agora, o prazo é hoje, pelo jeito aí deu chabu, não vai ter assim, porque é ilegal
Ou seja, as emendas são regulamentadas pela Constituição Federal. Então, você não tem como o governo fazer um negócio desse, os parlamentares fazerem um negócio desse, sem a assinatura. Tem que ser consenso. E os senadores agora, Thaídes e Cátia Abreu, descobriram o malogro e acabou o acerto. Só que a partir disso parece que os governistas estão disseminando que a Thaídes e Cátia Abreu não estariam contra recursos do Estado. Não é verdade. Pelo que é a lógica, ou seja, o governo é que queria manobrar os recursos dos prefeitos e não o contrário. Cada dia aparece mais novidades, né? Na política. Agora você vai para a eleição, né? Agora o grande e esse pessoal vai enfrentar aí um grande problema, porque é o seguinte. A Thaídes ele não tem muito esse negócio de papas na língua, né? Ele não tem essa coisa. Chamou o Vicentinho de mentiroso. De mentiroso, né? E o Vicentinho ficou sem fala, né? Não deu resposta, não se fala. Né? Não tem o que responder, na verdade, né? E, infelizmente, Luiz, tem o espaço está aberto, obviamente, né? Para todos os políticos, né? O espaço é democrático, obviamente. Mas, assim, o senador Vicentinho, ele, vez por outra, ele incorre nesse tipo de problema, né? Ele acaba se envolvendo nessas questões, né? E aí o pessoal acaba contestando, a exemplo do que aconteceu aí, né? Com o senador Thaídes, que o chamou de mentiroso, porque foi buscar realmente fundamento nessa informação e não havia nenhum fundamento. Não havia. Né? Agora, veja bem, o negócio é tão claro que, veja bem, essa situação foi um dia depois daquela reunião aqui no Palácio Araguaia, em que estiveram o Vicentinho, o Lázaro, o César Ralum, Marcelo Miranda reunidos. E que saiu dizendo que não era política, você está entendendo? Então, assim, é uma coisa atrás da outra. Esse pessoal está abusando demais da inteligência dos outros, né? É direito do governador fazer política, sim. Não é direito usar de verba parlamentar, ou usar de outros instrumentos ilegítimos para poder chantagear prefeitos com apoios, que é o que vai acontecer no ano que vem, óbvio. Ele vai dizer que não, claro, veja bem, se é da vontade política dele fazer pagar ou não pagar, veja bem, veio a questão das emendas. As emendas são impositivas, as emendas parlamentares são impositivas. Nem isso, ele paga, que é impositivo, ele fica, o deputado tem que ir lá, ou então entrar na justiça para receber o dinheiro. Agora você imagina o que queria fazer com um orçamento desse, 1 milhão para entregar a cada prefeito ano que vem, e agora queria mais esse dinheiro que era dos senadores e deputados federais. Ou seja, para ele manobrar. Agora vamos ver uma questão, Bital, uma coisa muito importante aí. O Hospital Geral de Gurupi, ele está obras paralisadas com quase 50 milhões em caixa, porque o governo não tem dinheiro para contrapartida. Veja bem, como é que o governo ia dar contrapartida desse dinheiro do Ministério? Veja, o governo entrou nesse pedido de empréstimo agora recente, que os deputados aprovaram, tem um valor X que é para contrapartida de obras paradas. Ele ia ter que fazer outro empréstimo para dar a contrapartida desses outros recursos de emendas parlamentares que iam passar diretamente pelo Executivo. Ou seja, o que ele queria é o seguinte, manobrar o orçamento. Na verdade, pela lei, esses recursos são passados diretamente via Caixa Econômica Federal. Não precisa passar pelo governo, é direto para o município pela Caixa Econômica Federal. Ou seja, mas aí eles quiseram construir essa situação que poderia ser até provável que acontecesse, mesmo de forma ilegal, se ele tivesse consenso na bancada. E não teve, por quê? Porque tem interesses opostos, nós estamos numa eleição e o governo vai usar de todas as suas armas, como já está usando, para angariar apoios. Bom, daqui a pouquinho a gente vai estar ainda discorrendo mais sobre esse assunto. E, Luiz, outro assunto que ainda está mal explicado, e aí gostaria que você, em rápidas palavras, também fizesse a sua avaliação, já vista que a gente está sabendo que você está aí debruçado sobre... com certeza a alinhavar toda essa discussão em um artigo interessante, que é a questão do impeachment, que não está bem explicado ainda, né? O pedido que nós já foi explicado, já foi falado que de certa forma é ilegal, né? Mas se não é ilegal, ao menos imoral, mas aí há interesses escusos nessa questão aí, né? De alguns parlamentares, no sentido de impedir o governador Marcelo Miranda. Vital, é o seguinte, eu acho que o impeachment ele é prejudicial para o Estado, certo? É prejudicial para o Estado. Porque o Marcelo Miranda só tem um ano aí, né? Então vai ficar essa coisa aí, o governo vai ficar mais parado ainda do que já está, em função disso. Então, por isso, eu tenho esse pensamento que o impeachment, nesse momento, ele do ponto de vista financeiro e administrativo, e para a população, ele é extremamente inoportuno, certo? Agora, do ponto de vista legal, ele tem que acontecer.
Por quê? Veja bem, os fatos são claros quanto à conduta do governo em relação ao descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Isso não há nenhuma dúvida, certo? Agora, como está na Assembleia, é um juízo político. O juízo político normalmente fala assim, não vou pensar só na lei, vou pensar também no político. O que é político? Que isso vem influenciar na população. Aí, desculpa. Aí a vantagem de quem tem o bom senso no momento X, ó, é legal, mas vai ficar pior. A lei foi feita para beneficiar e não para piorar, certo? Agora, mas o que me chama a atenção nessa questão do processo de impeachment é o seguinte: o relatório foi apresentado pela Procuradoria da Casa ao presidente da Assembleia há quase 10 dias. Deu-se declaração, fez aquele bafafá, aquele cinema na apresentação do relatório, e hoje, segundo eu estou sabendo, o presidente da Assembleia ainda não não apresentou esse relatório para os parlamentares. Está engavetado. Está engavetado. Veja bem, se ele faz um cinema daquele, fotografando o cidadão o diretor entregando fazendo um protocolo. O protocolo, aquela festa toda ali, uma coisa que era meramente burocrática, deu áreas de cinema ali. E não manda o relatório para os deputados, nem coloca em apreciação na Câmara, na Assembleia, na mesa diretora há quase 10 dias, um assunto muito sério desse, não é para ficar engavetado, ainda mais diante do que se fez há 10 dias atrás. Ou seja, então dá essa impressão que o presidente da Assembleia está fazendo uma chantagem com o Executivo sobre isso. Ou seja, eu estou aqui com um relatório que aponta isso, eu posso abrir a qualquer momento, como pode, esse processo, mas não vou... Peraí, vou esperar o que vai acontecer. Vou esperar o que vai acontecer. Bom, aí, e esperar o que acontece. E essa espera está calcada justamente em cima de alguma ajuda, alguma benéfica. Agora, Bittar, eu conheço muito esse ambiente político. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente da Assembleia está chantageando o Executivo. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Uma chantagem política, assim, muito clara. Não é nem velada, é muito clara. Ou seja, aquela questão, quando ele jogou a público aquela cena do diretor entregando o relatório daquele jeito, ali foi a construção de uma narrativa. Ou seja, aqui está aqui, ó, ele mostrou ali a arma. Eu tenho a bomba na mão. Ele mostrou a arma, mostrou a bomba. E tanto que depois passados 10 dias, ele não se movimentou com isso, quanto a isso. Ou seja, o correto seria, no dia seguinte, o presidente encaminhar aquele relatório para os deputados apreciarem e para colocar na mesa, ver se aprova numa abertura. Ô Luiz, é claro que é uma pergunta um tanto quanto capciosa, mas se tiver ocorrendo isso, que ao nosso ver, porque... não leva a uma outra conclusão senão esta, né? A pensar dessa forma, do jeito que a gente viu, né? Aquela espectralização toda, aquela coisa toda, né? De mostrar e tal, e de repente aí é colocado um pano quente em cima, silencia, ninguém fala mais nada. Estaria o presidente da casa, de certa forma, acompanhado por alguns parlamentares nesse intento também de falar, estamos aguardando aí, vamos ver o que vai acontecer. O presidente não faria isso sem uma base parlamentar, né? Os mais próximos dele, pelo que eu tenho conhecimento, é o Olinto, o Eduardo Destins, né, que são, na verdade, são uma espécie de mentores, né? Por exemplo, tudo quanto é coisa da Assembleia aí, tem a mão do Olinto, ou do Eduardo Destins, que fica mais nos bastidores, né? Mas é isso, assim, eu tenho poucas dúvidas que ele tá apoiado em alguém sobre isso. Só que como ele é muito inexperiente, ele esquece do ponto de vista legal e da ação política, porque os outros não aparecem, aparece ele. É o que ocorre, esse negócio desse relatório. Em condições normais, ele tinha que encaminhar esse relatório no dia seguinte para os deputados. Sim. Ou então falar, ele não tem mais que analisar, a diretoria da casa já analisou. Ele não tem, deixa eu ver se eu coloco ou não coloco, vou analisar. Não pode enganar, já tem um relatório. Então o que ocorre é o seguinte, que para o cidadão comum, o presidente mostrou para o governador, aqui, se você fizer isso, eu faço isso. Você está entendendo? E o que ele tem em mãos? Tem em mãos o quê? A quantidade, aqueles quase 130 milhões. Sim. Que ele distribuiu para os municípios. Então, ele vai ficar com isso na mão até o governador liberar esse dinheiro para os municípios. Isso é evidente. Sim, é a lógica da questão. Porque se o governador não liberar, ele pode botar adiante o processo. Então, assim, aí se torna ilegítima a ação dele de dizer que está moralista. Que está querendo moralizar. Que tá, né? Cai por terra toda essa... Toda essa estratégia, essa fala aí que, né? Na verdade, a gente sabe como é essa questão da política. Mas, Luiz, ontem nós estivemos em um evento muito interessante
né, o evento chamado Cidadania Ativa, que um evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, mais pela mentora, a conselheira Doris Coutinho, e muito interessante, com perguntas inquietantes, né? Você acha que os jovens hoje se sentem invisíveis no contexto social? Que não conseguem se ver atendidos em suas necessidades pelas políticas públicas, né? Se a resposta, né, que você tiver for sim, como mudar isso? E aí, muito interessante, porque vieram, rapaz, palestrantes maravilhosos, a exemplo da Tabata Amaral. A Tabata Amaral, a história dela é maravilhosa, né? Ex-vendedora de flores e moradora da periferia de São Paulo, formada em Harvard. Tabata Amaral, na última semana participou do encontro com Barack Obama, e ela é cofundadora de um projeto muito interessante chamado MAPA, né? E também com o mestre, teve marcando presença o mestre em políticas públicas, também pela Harvard, né? O Felipe Uriar, né? 2 jovens que têm discutido a política e cidadania de um jeito muito especial, muito interessante. E a nossa reportagem eu conversei com a conselheira do Tribunal de Contas do Estado. O primeiro evento aconteceu às 14 horas no auditório do IFTO e às 19 horas no auditório da ATM, lotado. E aí, Luiz, a gente viu mais aí nesse evento da noite, mais para estudantes do nível superior, né? E lotado, a gente viu o aguçamento, a inquietação da juventude ali, querendo participar, muito interessante. Nós falamos com a Doris Coutinho, que conta como surgiu esse projeto, o projeto Cidadania Ativa. Esse projeto veio da minha inquietação nas minhas andanças no lançamento do meu livro e convivendo com os jovens e vendo o tamanho, vendo de perto, porque a sociedade como um todo está muito descrente da vida pública, das coisas públicas, da participação, é muito descrente, mas os jovens, isso me surpreendeu negativamente. A partir disso, dessa inquietação que foi me dando, eu pensei o que eu poderia fazer e que acho até que é papel das instituições, como o Tribunal de Contas, mas não só do Tribunal de Contas, mas de todas as instituições, corresponder a isso, buscar resgatar esses valores de cidadania, né? Então, movida a esse desejo, eu pensei que nos jovens, porque mudança eu imagino que só possa vir dessas novas gerações, mudança realmente vinda lá do nascedouro é através das novas gerações. Então, a partir desse raciocínio, né, eu já conheci esses 2 meninos que vieram aqui, que estão aqui conosco hoje, e os vejo como extremamente inspiradores, né, cada um com a sua história, e são extremamente engajados e buscando o poder, legitimar o poder popular através de ações positivas e de ações da atividade mesmo de participação cidadã, né? Não é nada não existe na nossa concepção, nem da deles, política partidária, mas sim despertar a consciência do jovem e que ele tem que participar, que a política faz parte da nossa vida, queiramos ou não, gostemos ou não, ela é importante e ela nos afeta. A conselheira Doris falou também da participação da população no evento, principalmente da juventude. Nós estamos aqui com o auditório lotado, né? São mais de 300 pessoas. Hoje à tarde trabalhamos com mais de 200 jovens, né? Mas a gente imagina que se 10% desses meninos se engajarem na segunda etapa desse projeto, que serão oficinas e mais workshops para ensiná-los a trabalhar com a transparência, a entender o que são audiências públicas, enfim, uma forma mais prática de exercício da cidadania, eu já me sinto satisfeitíssima, valeu todo o esforço, né? Mas eu acredito que esse tipo de evento, com essas pessoas, que não adianta eu ir falar, você, ou enfim, porque infelizmente as instituições estão carimbadas para a sociedade. Então,
a gente fazendo esse trabalho de trás, né, de trás para frente, para depois que eles conhecerem o nosso trabalho e tal, chegarem até as instituições em si, eu acho que isso tem um grande proveito. Eu estou muito, muito otimista com relação a esse mecanismo de trabalhar a sociedade. Bom, a conselheira falou ainda sobre o principal motivo que tem levado o jovem a buscar cada vez mais a discussão nesses assuntos antes não levados tão a sério. Acho que a descrença, a desesperança está como um todo, né? E a nossa preocupação, a minha, ao fazer um evento desse porte, foi pensando na política como parte da nossa vida, né? E não a política partidária é uma consequência da formação de cada um. Mas o despertar para a necessidade de cada um entender o que está sendo feito, o que está acontecendo, o porquê isso está acontecendo, para que a gente trabalhe numa história preventiva. A corrupção, o desmando, isso faz parte das sociedades, né? Isso faz parte mesmo, de todas, desde que o mundo é mundo. Mas não, né, no grau que nós vivemos no Brasil, infelizmente. Mas eu tenho certeza, e historicamente, doutrinariamente, sabemos que só há um modo de mudar tudo isso se não vivermos de operações e de forças-tarefa. É educação, 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 formação e participação cidadã. Não existe outra forma. A história dos palestrantes se confunde com a história da maioria dos brasileiros, né? Que é originários de famílias pobres, de periferia, mas com uma história linda, de sucesso, como a da Tabata, que saiu daqui para estudar em Harvard. A história, por exemplo, do Felipe Oriá. Esse talvez tenha sido um dos motivos que despertou nos participantes, na plateia, de vir para ouvi-los também? Tenho certeza disso, porque a Tabata é conhecida nacionalmente já por essa história e o engajamento dela nas políticas educacionais. Eu mesmo a vi, coisa de mês depois dela ter concluído os estudos em Harvard, eu liguei a televisão, ela estava no Congresso defendendo políticas da área de quando houve essa reforma da educação. Então, acho que isso, os jovens com essa coisa de redes sociais e tal, sabem quem é ela. E claro que isso motiva, né? E eu acho, inspira. E eu acho muito bonito que eles provavelmente ainda responderão sobre isso, é a questão de que você não precisa ir para Harvard, né? Para que não fique essa impressão também, que temos que ir para fora do Brasil ou estudar em grandes universidades para fazermos a diferença. A nossa realidade, da realidade própria de cada um, nós podemos acreditar para transformá-la e acreditar para transformar o Brasil, né, independentemente de condições, que claro, nem todos conseguem ir para lá, não tem vaga para todos que gostariam de ir, né? Bom, nós já falamos da Tabata, que deu um show, né? Primeiro pela luz que ela irradia, pela simpatia, um anjinho, né? Ex-vendedora, de ex-vendedora de flores a Harvard, né? Moradora da periferia de São Paulo, perdeu o pai, né? Logo cedo, e a história dela é perfeita. Tabata Amaral deu um show na palestra ontem e fala da importância do evento. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu venho a Palmas e ao Tocantins de maneira geral. Eu fico muito feliz que é a primeira vez aqui no estado, na cidade, seja para falar com os jovens sobre política, educação, mobilização. Eu acho que esse evento é de extrema importância. Tem uma frase da qual eu gosto muito que diz que a formação política é a promessa não cumprida da democracia. Ou seja, enquanto não formarmos esse projeto nossos jovens veio da minha inquietação em política, nas minhas andanças no lançamento do meu livro e convivendo com os jovens e vendo o tamanho, vendo de perto, porque a sociedade como um todo está muito descrente e eu espero que a gente saia daqui com muitas pessoas engajadas politicamente, porque é só quando a gente ocupar esse espaço que vamos transformar a política isso me no Brasil surpreendeu como um todo. negativamente. A partir disso, dessa inquietação que foi me dando, eu pensei o que eu poderia fazer e acho até que é papel das instituições como o Tribunal e o meu sonho de uma educação de qualidade para todos e falar um pouquinho da atuação de dois movimentos sociais que eu lidero. Um deles é o Mapa Educação, que trabalha com mobilização jovem e pressão política
para que a educação seja prioridade no Brasil, e o outro é o Movimento Acredito, que é um movimento de renovação política que quer ter um congresso com a cara do Brasil. Então, compartilhar um pouquinho disso e, com sorte, esperar esses jovens a também se apaixonarem por política e educação. Como é que é sair da periferia de São Paulo, ir para Harvard e aí voltar a fundar criar um projeto importante como você criou, para uma jovem que poderia estar pensando de repente em outras coisas que não preocupada como você é com a transformação, com a mudança? Eu realmente vi e vivi a desigualdade do Brasil. E acho que quando você tem a oportunidade de transitar em mundos tão diferentes, fica muito óbvio que com mais oportunidades, mais educação, mais crença nos nossos jovens, a gente teria um outro país. Então não tem como virar as costas a isso. Eu sinto que é como se fosse uma vocação mesmo. Quando você entende o quanto a política poderia transformar o Brasil, não tem como você ignorar isso. Quando a gente percebe a disparidade tão grande, principalmente no quesito da educação, que é a grande transformadora, e aí a gente percebe, você que esteve morando nos Estados Unidos, na América, e volta para o país e vê o Brasil na situação, principalmente pela qual passa hoje. E aí, em vez de você fazer um pensamento diferente, de repente, não, eu quero voltar, como muitos estão fazendo, saindo daqui para morar em Miami, você não. Encara para poder mostrar essa realidade que pode ser transformada, né? O jovem tem entendido, ele tem assimilado isso? Eu acho que os jovens estão engajados, mas eles veem a política com muito rancor e muita intolerância até. Então, e eu entendo, de fato a nossa política foi por um caminho muito ruim, mas enquanto a gente pensar que a política é algo sujo, corrupto, que não é pra gente, de fato deixaremos um espaço para as pessoas mal intencionadas. Então o meu convite é de entender que, olha, a política partidária como é feita hoje, de fato é muito ruim, mas a política em si é algo bom. E a gente tem que ocupar, a gente tem que entender que esse problema é nosso e que é nossa responsabilidade mudar isso também. A importância da construção em conjunto, o que isso quer dizer? Tudo que eu fiz até hoje foi junto com as pessoas. E eu tenho muito forte em mim que não adianta alguns poucos seres iluminados quererem ter a resposta para tudo. A gente só vai achar a solução quando a gente sentar com as pessoas, entender os problemas e empoderá-las para que elas busquem as soluções. O presidente Obama uma vez disse que você mobilizar é empoderar as pessoas, dar as ferramentas para que elas escolham seus caminhos. Eu acredito muito nisso, que na política, na educação, a construção tem que ser em conjunto, porque só aí dá certo. Esse empoderamento ele levou para a campanha o weekend, quando ele disse que... E uma coisa que o presidente disse também é que não só nós podemos, mas que a mudança está em nós. E que a gente tem que acreditar na nossa habilidade de transformar o lugar onde estamos. Muito bem, tá aí, portanto, falamos com a Tabata, nós também conversamos com o jornalista João Vilaverde, infelizmente não vai dar pra gente, mas na segunda-feira nós vamos trazer essa reportagem que fizemos com ele. O João, Luiz, ele é um jornalista renomado, um jovem inteligentíssimo, também estudou em Harvard, passou já pelo Estadão, agora está no estado de São Paulo, passou pelo Valor Econômico, né, deu um show ontem e morando 7 anos já em Brasília, acompanhando só aquela política de Brasília. Tem muita coisa, né, importante para falar o João Vilaverde, que nós vamos estar conversando com ele em uma outra oportunidade. Lembrando que amanhã, sábado, nós estaremos fazendo sorteio, tá aí, ó, a promoção Conexão Saúde, né? Você que quer treinar na mais completa academia do estado do Tocantins, é muito fácil, basta você compartilhar o nosso banner aí, e aí você vai estar concorrendo ao sorteio que acontece amanhã, né? Então, já temos, né, algumas centenas aí de milhares de compartilhamento, mas é interessante, né? É legal essa sua participação. Eu quero mandar um grande abraço, você que está nos assistindo agora, o Mário Sérgio, lá de Dianópolis, é um grande escritor. Ô Mário, se preocupe não, nós recebemos o teu vídeo, dá 11 minutos, nós estamos trabalhando para a gente, né, a partir da próxima semana já ter você, o Goianir, tem o Dr. Tadeu Zerbini, são os nossos colunistas, e assim a gente vai movimentando, né? Daqui a pouquinho eu vou tentar um contato com o Gurupi, com o meu amigo Silas, né, Wesley Silas, um assassinato, né, Luiz Armando, de um travesti em Gurupi, né, pai? Notícia ruim. Dá só um minutinho pra gente tomar uma água e a gente volta já, vamos tentar um contato com o Gurupi para sabermos mais detalhes sobre essa informação. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade.
celular. Somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Já estamos de volta com a nossa conexão. Polícia Civil prende autor de furto à sede da Delegacia da Mulher em Palmas. Demos essa notícia ontem, né, na nossa página, na nossa fanpage, né, os policiais da Delegacia Especializada na Repressão de Narcóticos, DENARC, após a operação deflagrada pela DENARC, ação conjunta da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, e a segunda Delegacia de Polícia da capital, realizou na noite de quarta-feira, né, e culminou na prisão de Jamil Fernando Balbac, popular vulgo paulista, identificado como autor dos furtos praticados nos dias 14 e 15 de outubro com subtração de objetos da sede da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da região central de Palmas. De acordo com o delegado da segunda DPC, Cassiano Ribeiro Oyama, depois de interrogado, o investigado confessou as investidas contra a unidade da Polícia Civil durante o final de semana. Na ocasião, foi dado cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor do investigado. Segundo o delegado, parte dos objetos subtraídos foram recuperados. A Polícia Civil, nesse aspecto aí, tem sido muito atuante, viu, Luiz Armando? Bitar, eu não sei. Será que esse cidadão não queria ser preso, não? Porque, veja bem, é a segunda vez que ele parece que ele assaltava mesmo na delegacia. Agora, o que você vai assaltar na delegacia, Bitar? Me diga. Máquina Olivetti, né? Ser, agora, né? mas tem um negócio, né, Luiz? Antigamente, as armas apreendidas, inclusive drogas, elas ainda são levadas ao fórum, né? Porque para acompanhamento como peça do processo, obviamente. Sob cautela. Justamente, né? Mas muitas destas armas, antes de seguirem juntamente com o inquérito, por exemplo, porque, né, se a arma trata de um crime, obviamente, né? Então na esfera criminal, e aí só depois é encaminhada juntamente com o inquérito para apreciação, obviamente, do Ministério Público, do juízo, né? Com as peças e, obviamente, uma das peças fundamentais é a arma utilizada no crime. Então, com certeza, uma delegacia da mulher. Não é uma delegacia de investigações criminais, é outro tipo de delegacia. Mulher é complicado. Mas da mulher, né? Cuida daquelas relações com a mulher, de homem bater em mulher. Mas é da Maria da Penha, né? Eu acho que esse camarada ele deve sofrer aí, o Balbac, né? Ele deve sofrer de algum distúrbio, né? Alguma coisa nesse sentido. Então tá sem grana pra pagar a comida, né? Deixa eu ejacular, né? Tem lógica, é um negócio complicado, vai entender a cabeça do cidadão, né? É difícil, né? Luiz, você tem mais informações? Eu estou tentando aqui um acesso com o Wesley, né, para saber sobre esse crime aí em Gurupi. Complicadíssimo, né? Não, veja bem, o que eu li foi no portal Atitude, lá de Gurupi, né? Que foi assassinado e a polícia não tem pistas, né? Tá atrás do, né? Mas que a informação é que tende a ser um crime homofóbico, né? Mas tá difícil, né? A violência tá contra essas pessoas nessa questão de gênero, ela tá muito terrível, tá terrível, né? Não é só no estado, não, é no país. Parece que as pessoas têm tem parte das pessoas que ainda são incivilizadas, né? Que não entendem as diferenças, né? Então, isso que ocorre, né? Agora, Vitor, tem um assunto interessante do dia que eu chamo a atenção hoje e que a gente está vendo, o governo já está soltando um convite aí na praça para fazer o lançamento das obras da ponte de Porto Nacional na próxima segunda-feira, dia 23 de outubro, né? Sim. Bom, antes uma questão, né? 23 de outubro é dia do aviador, né? Dia do aviador. Sim, você quer dizer o que com isso? Aí lá em Porto Nacional, Vicentinho... exato, no dia 23 de outubro, o que tem em Porto Nacional é boêmio, músico e todo mundo ali pilota. E todo dia 23 de outubro tem aquela festa no Aeroclube ali, aquelas. E o governador vai quase todo ano, todos os governadores vão lá todos os anos. Por quê? Porque os pilotos, a questão de aviação, ela tem um sentido muito forte em Porto Nacional, ou seja, desde da época do Eduardo Gomes, daquele jogo da FAB, e que passava em Porto, né? E o próprio Lízia Rodrigues. Então essas coisas todas, Porto Nacional tem muita ligação com isso. Daí que veio Porto é a cidade no país que tem mais piloto por habitante, né?
E o próprio pai do Vicentinho foi um grande comandante da aviação, né? O Vicentão, né? Ele foi um dos primeiros pilotos lá de Porto Nacional. Agora, o que chama atenção não é isso. O que chama atenção é o governo lançar as obras da ponte de Porto Nacional sem ter dinheiro. Por quê? O empréstimo que ele conseguiu a aprovação dos deputados estaduais, e que ele publicou a lei, esse empréstimo ainda não foi autorizado, tem que ser autorizado pela União, pela Secretaria do Tesouro da União. E para ser aprovado pela Secretaria do Tesouro da União, o governo tem que estar em dias, o governo está sem CRP, ele está tentando negociar com o IGPREV para poder ter de volta o certificado de regularidade previdenciária. Sem isso ele não consegue empréstimo. Bom, então não foi feito o contrato, e o governo já está lançando as obras. Olha a situação. Ele está lançando as obras, eu quero acreditar que com recursos próprios, mas veja bem, o governo do estado fechou, conforme esse relatório publicado a semana passada e apresentado para os deputados aí agora essa semana, o governo Tocantins fechou o quadrimestre, por exemplo, o segundo quadrimestre, ele fechou devendo 420 milhões, um déficit primário de 420 milhões, ou seja, o governo está no negativo. Então, de onde que ele vai tirar esse dinheiro? O governo está juntando trocados para ver se consegue pagar o 13º. Está tentando vender a folha de salário para os bancos para, com esse dinheiro, pagar o 13º salário dos servidores. No entanto, ele está anunciando o início das obras da ponte de Porto Nacional. Olha, se você pegar o portal das transparências de hoje, o governo gastou de janeiro a setembro de 2017 7 bilhões e 850 milhões. As receitas chegaram a apenas 6 bilhões e 390 milhões, ou seja, tem 1,5 bi a descoberto. Então, assim, mesmo assim, o governo vai lançar essa ponte de Porto Nacional na segunda-feira, no Dia do Aviador, não é? Que tem uma festa em Porto da Aviação, comandada pelo senador Vicentinho Alves. Ou seja, lançar uma ponte dessa, você tem um recurso, uma irresponsabilidade tão grande com a população de Porto Nacional. Não que a população não tenha direito à ponte, tem sim. A ponte é necessária, a ponte é fundamental. Essa ponte, na verdade, está dessa forma por causa do descaso dos prefeitos, governadores e deputados federais e estaduais. Veja bem, a ponte Rio-Niterói foi construída na mesma época dessa ponte de Porto Nacional. A ponte Rio-Niterói está lá inteira. A ponte de Porto, a ponte do Rio-Niterói tem 15 quilômetros, a ponte de Porto tem 1 quilômetro. Então, veja bem, é um negócio, assim, a ponte precisa ser construída, assim, mas tem que ser levada de forma séria, ou seja, o governo não tem recurso para fazer essa ponte, está tomando emprestado, o empréstimo não foi aprovado ainda. Então, assim, aí ele vai fazer o lançamento da ordem desse serviço com recursos próprios que ele não tem, ou então ele está mentindo diariamente, ou então está mentindo nos orçamentos, porque os orçamentos apontam no segundo quadrimestre um déficit de 420 milhões, ou seja, está 420 milhões devendo já de dívida liquidada e não paga. Então, assim, e vai lançar uma ponte de 130 milhões, ponte cujo empréstimo, repito, não foi aprovado ainda pela União, e se não for aprovado, o contrato não foi assinado. Então, assim, a gente até enaltece a boa intenção do Palácio nesse aspecto, ou seja, a preocupação com essa ponte de Porto Nacional, mas fazer isso sem condições práticas, sem a coisa estar no papel, sem estar resolvida, sem ter a garantia de que vai continuar essa obra, é uma enganação à população de Porto Nacional. Assim, a ponte precisa. Tomara que o governo consiga assinar esse contrato, né? Que esse contrato vai valer, o recurso vai entrar no ano que vem, e consiga fazer isso, mas que a priori é um ato político, haja vista, inclusive, o próprio lançamento de última hora decidiu lançar no Dia do Aviador. Então, assim, é um negócio que eu vejo até que o governo foi muito precipitado com isso. Olha, eu acho que ele já acreditava que o governo iria ter poder, com essa negociação de Vicentinho em Brasília, poder passar por ele os recursos do município e aí desviar para outro lugar, para a ponte. Eu acho que aí ele se enganou, ele foi muito apressado, como o governo faz muita coisa apressada nesse aspecto. A ponte de Porto é fundamental, mas tem que ser tratada a população de Porto Nacional de forma séria, não com esse tipo de coisa. Ou seja, a ponte, o governo não tem o dinheiro para a ponte, o empréstimo não foi autorizado, então não foi contratado. E se for contratado vai ser só o ano que vem, e o governo não tem dinheiro para tocar a obra, ou então ele está mentindo, ou então os relatórios do governo estão mentindo.
Luiz, há uma diferença de um evento de política e um outro politiqueiro, né? E o grande problema às vésperas das eleições, às vezes, é essa precipitação no sentido de agradar, de jogar para a torcida, né? Sim. O que muitos políticos fazem. Porque, poxa, a gente está vendo a situação, o próprio secretário na prestação de contas, tanto o Jefferson quanto o Davi Torres, demonstraram essa preocupação. Nós trouxemos essa informação. Se o governo está capengando e pode não pagar o 13º, e a gente viver a situação do que viveu e ainda está vivendo alguns estados do país, mas tivemos um exemplo mais claro, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, né? E como é que faz um negócio desse, né? Quer dizer, a população vai acreditar que vai acontecer, eu acho que precisa haver mesmo, né, uma responsabilidade, puxa vida, né? A impressão que tem é o seguinte, que já que você tocou nesse assunto dos secretários, a impressão que tem é que os secretários estão tentando fechar portas e o Marcelo Miranda abre para o outro lado outras. Então, nunca vai chegar a um consenso isso, ou seja, os secretários são competentes, planejamento, administração, fazenda, eles estão fechando portas aqui, tentando apagar incêndio, cobrir aqui, mas o governo, o Marcelo Miranda, vem abre outra porta para lá, então não vai chegar nunca a um consenso, Bittar. E nesse aspecto as coisas vão desandando. Vou dar um exemplo para você. Hoje, o deputado Pombal até fez uma denúncia isso ontem, e é muito relevante isso. Hoje, para cada servidor efetivo, existem 2 servidores aposentados. Então, isso são dados públicos, são relatórios da Secretaria da Fazenda e da Secretaria do Planejamento, ou seja, um servidor da ativa efetivo está pagando, 2 servidores do efetivo estão pagando um aposentado, a relação já é 2 para 1. Sim. Isso está empatado. Na hora que se empatar, ou seja, porque, veja, o servidor efetivo é que paga a aposentadoria. Naturalmente. É a contribuição dele que paga. Quando empatar aqui, a despesa de servidor efetivo com a despesa aposentada, não vai ter como pagar, Bittar. Então, assim, e o governo não está tratando disso. Então, ele fica com esse negócio de campanha eleitoral, está esquecendo dos problemas relevantes que tem o Estado. Esse é um deles, porque quem vai pagar isso é a população. Porque o governo... já está pagando. O governo é responsável pela lei, pelo IGPREV, ou seja, se o IGPREV, se der buraco no IGPREV, o governo tem que cobrir. E vai cobrir lá com o dinheiro de quê? Dos impostos. Acontece hoje no restaurante Agenda 21 nos Azuis, lá em Aurora, a partir das 20 horas, show gastrocultural. O evento busca fortalecer a identidade cultural regional, fomentar a gastronomia local e ainda conscientizar o público sobre a conservação dos rios azuis, né? Essa informação está aqui no Conexão Tocantins. Mandar um abraço para o Salvador, para toda a galera aí do Conexão. E aí ele diz aqui, a notícia traz, né, os que desejarem participar, o ingresso de entrada custará apenas R$10 ou uma muda de planta como tamarindo, ipê, tamboril, bacupari mesmo, cedro, ingá, enfim, né, o evento busca valorizar a identidade cultural regional, fortalecer a gastronomia local e preservar os rios azuis, recuperando, né, a mata ciliar, plantando as mudas e as plantas nativas. Juraídes da Cruz, Chiquinho Chocolate, Fred, Aymara e Wellington Bet serão atrações do evento. Eu daria tudo para estar hoje neste grande evento. E olha lá, se eu não der na teia, daqui a pouco me aportar, descer com o meu jatinho, porque de avião só desce ali em Combinado. Não, mas Taguatinga tem uma pista boa, né? É uma pista boa, né? Tô com coragem, né, Luiz? Pra dizer isso assim, dizer isso no ar com tanta gente ouvindo, né? Luiz, já quase no finalzinho, nós falamos com o Silas, né? O Wesley Silas, que é um grande jornalista. A informação está no Atitude, né? Como você já havia falado, travesti assassinada no centro de Gurupi. Daqui a pouquinho nós teremos neste vídeo com essa informação enviada pelo Silas, né? O Wesley Silas, que é um grande jornalista, sobre essa atuação. E, rapaz, e tem crescido a nível de país, a nível de
de mundo, e no Tocantins é de se preocupar, viu? É uma preocupação com essa intolerância, porque é uma intolerância, né, Luiz? É intolerância, gênero, né? Assim, é questão, como eu disse, é fora da civilização, né, Vitor? E aí, como a impunidade é graça no Estado, então, assim, aí a pessoa fica, de certa forma, mais tranquila para praticar um evento desse. Nem sei se o crime foi homofóbico, mas tudo indica que parece ter sido um crime homofóbico, né? Porque às vezes o cara fez lá só para assaltar e aquele negócio todo. Mas, assim, no Estado, os casos são inúmeros, né? Nesse sentido, nós temos até amigos jornalistas que foram vítimas desse tipo de... Matheus Júnior foi recentemente, foi a morte. Mas nós tivemos vários casos aqui na capital. Mas eu acho que muitas vezes, Luiz, esse crime... Até policial já foi morto desse jeito. Também, né? Muitas vezes, pela própria fragilidade demonstrada pela vítima, né? Porque o cara leva qualquer tipo de elemento para dentro da sua casa, né? Porque muitas vezes o cara mantém essa escolha, escolha, é opção, e a opção é escolha, não deixa de ser, né? Sexual, essa coisa toda. E às vezes, por questões mesmo de discriminação da sociedade, da intolerância, aí guarda isso, né? E essa opção, e aí acaba sendo uma presa fácil, né, para essa bandidagem que está aí. Muitas vezes também esses travestis, né, envolvem-se com droga, com tráfico, não queremos dizer que tenha, né, nada a ver esse caso, mas é uma situação muito complexa, é muito difícil, né? E aí a polícia, no caso do Matheus, né, eu não diria que houve uma repercussão, não, a polícia tem feito o trabalho sim, né? O trabalho da polícia tem sido muito eficiente, né? E acabou levando à prisão dos acusados, né? Pelo assassinato do Matheus, né? Mas quantos que ficam aí? Por exemplo, o crime que ocorreu em Gurupi até agora, e outra coisa, até agora não há informações, né, dos autores, né, do crime. Por outro lado, a ousadia dos criminosos, né? O crime aconteceu ali a poucos metros do 4º Batalhão da Polícia Militar. Mas esse tipo de crime é fácil de ser identificado o autor, né? Assim, as pessoas normalmente já tem o círculo de amizade, o círculo de convivência, e ainda mais perto do quartel da PM, eu vejo que é questão de tempo identificarem o autor desse crime. Agora, o que move essas pessoas, eu acredito, é realmente a impunidade, ou seja, a pessoa pratica, a psicologia já diz que normalmente o crime homofóbico, o autor, na verdade está querendo matar dentro dele aquele que ele vê, o espelho, né? É o espelho. Na verdade, o parceiro é o espelho, a vítima é o espelho. Então, ele se vê refletido naquele espelho, então ele quer matar dentro dele aquilo que ele vê. Então, isso, a psicologia fala muito disso, e a filosofia também. Mas, como eles são incentivados, porque, de certa forma, a impunidade é até uma bobagem, porque os crimes homofóbicos quase sempre são de fácil solução, ou seja, porque o ambiente é o mesmo, o grupo é o mesmo, é fácil descobrir quem convivia com quem. Então, a polícia quase sempre chega muito rápido a assassinos desse tipo. O vídeo já chegou, o Luan está apenas fazendo o preparo dele ali, travesti, já está no quê? Travesti assassinado no centro de Gurupi. Detalhes com o Wesley Silas, grande jornalista de Gurupi. Na tela, Wesley. Tá, tudo bem, aqui é o Wesley, jornalista de Gurupi. Estou aqui em frente ao prédio da Câmara Municipal de Gurupi. Você pediu para falar um pouco sobre a questão do homicídio da travesti Natália. O ocorrido aconteceu por volta das 5h30 da manhã. Dessa sexta-feira, e foi bem próximo aqui desse prédio da Câmara, ou seja, ali perto do quartel, que o quartel fica logo mais ali, aqui uns 500 metros aqui em direção sul, daqui da Avenida Goiás, existe um ponto que os travestis eles fazem programa, eles param, não é só um, tem vários travestis que ficam ali, e quando foi na madrugada de hoje, aconteceu esse fato aí. A polícia, segundo a polícia, foram 5 disparos contra o travesti e ele morreu no local. Ainda o corpo dele encontra-se no ML, não foi identificado ainda
e esperando, aguardando por familiares. O que nós sabemos é que parece que eles vieram do Maranhão, do estado do Maranhão. E aguarda agora, infelizmente, ninguém sabe o nome dele completo, ninguém sabe a idade, e o corpo está no ML aguardando a identificação. Um abraço a vocês, obrigado. Aí, portanto, as informações, o grande problema, né, é que quase sempre acontece isso, são pessoas, né, humildes, né, e aí não há informação, o corpo ainda aguarda identificação no IML, o crime aconteceu por volta das 5h30, né, da manhã, próximo ao quartel da Polícia Militar, né, uma pena, né, tomara que estes acusados, esses criminosos, assassinos, sejam o mais rápido possível encontrados e presos, levados à barra da justiça. Luiz, faltando apenas aí alguns minutos para o final do nosso Conexão, né? Os destaques finais aí, já desejando a todos um bom final de semana, aguardando o nosso retorno com boas notícias para a próxima segunda-feira, se Deus quiser, né? Ô, Bitar, hoje, a notícia do dia, hoje é a eleição da diretoria da Federação da Agricultura do Estado, né? Pois eu gostaria que você... Hoje está o dia todo lá, disputa... É na FAET? É na FAET, disputam a senadora Cátia Abreu, que é candidata à reeleição, e o Nasser Yunes, que é ex-secretário da Agricultura, né? Ou seja, a eleição, a federação deve ter por volta de 38 presidentes de sindicatos com direito a voto. Não é? E aí uma questão, a senadora deve ter chegado agora de manhã de Brasília junto com 28 presidentes de sindicato, que ela levou São ontem. quantos sindicatos no estado? Você tem essa informação? São 52 por aí, né? 52. Mas só 38 parece que tinha direito a voto. E aí esses presidentes... Se ela estava com 28. Sobra o quê? Então, veja bem, que são os da chapa dela. Ou seja, na verdade, ela conseguiu colocar na chapa dela a maioria dos presidentes de sindicato com direito a voto. Sim. Então, o Nasser Yunes, para ganhar essa eleição, ele tem que mudar o voto desses 28 que estão na chapa dela. E que, assim, é algo difícil, mas não é impossível, né? Lógico. Então, a eleição ocorre durante o dia, os anos estão muito acirrados. Eu acredito que pode, apesar de ter essa possibilidade da senadora vencer, não é? Assim, antecipadamente. Parece que tive conversas hoje com pessoas ligadas a ela está muito... Está em Brasília, muito animada, aquela coisa toda. Por causa desse... Mas pode dar reviravolta. Ou seja, a eleição é o dia inteiro, o voto é lá na urna, né? A eleição é o dia inteiro. A finalização às 18? 18 horas. 18 horas. Como os ânimos estão acirrados, ou seja, evidentemente que pode aparecer algum problema, aquela questão jurídica. Toda eleição tem isso, né? Não sei. Mas tudo indica que o resultado saia hoje depois das 17 horas. Né? São poucos votos. São 38 votos, rapidão tem esse resultado. A votação teve início às 8 da manhã. 8 da manhã. Bom, à tarde nós estaremos fazendo lá a cobertura, a movimentação toda do que aconteceu. E logo depois a gente vai estar conversando com o vencedor ou a vencedora. Né? Porque na verdade, essa eleição está sendo mais ou menos como se fosse o governo do estado está fazendo isso como se fosse uma prévia da eleição do ano que vem, né? Ou seja, com a senadora, evidentemente, tem outros candidatos, né? Está tentando de todas as formas, o governo, nos bastidores, tentando mudar o voto dos sindicatos rurais. Por isso que a senadora carregou esses presidentes para Brasília, com essa desculpa aí de levar eles na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e na CNA, tiraram foto da CNA, aquela coisa toda, para afastá-los um pouco, eu acredito, desse assédio que o governo do estado, incrível, né, estava tentando fazer, o governo tentar influenciar numa eleição de uma entidade privada, é um negócio, né, assim, esquisito, né, mas o governo estava tentando, tanto que fez reuniões com as pessoas para liberar, prometendo liberação de verbas para sindicatos, para aplicar em feiras agropecuárias. Então, assim, mas a eleição ocorre hoje, 18, 17 horas, já tem esse resultado aí. Ok, final do nosso Conexão. A gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um bom final de semana a todos. Abraço, Luiz. Bom dia. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade.
lá. Somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.